A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar desde 2014, portanto há 11 anos, levando a mensagem consoladora de Jesus através das ondas do rádio, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre primavera em pleno inverno. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 98449-49, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O perdão é sempre, em qualquer tempo, um traço de luz, conduzindo nossa vida à comunhão com Jesus. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando primavera em pleno inverno. Era um inverno rigoroso e duplo, não apenas uma quadra hibernal fria e de céu escuro, como também de expectativa nos corações. Então, vejam só que além da temperatura ambiente muito fria, também os homens estavam fragilizados, não é? Sofridos. Os receios se misturavam com a ansiedades e a boca da intriga fomentava situações embaraçosas, precursoras de tragédias futuras. Assim, o cristianismo nascente ele fora muito perseguido, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. A primavera da mensagem evangélica ainda não conseguira enflorescer-se nas almas convidadas ao banquete da Boa Nova. Despreparados para os grandes voos, porque se negavam a sesse libertadora, os homens preferiram o marasmo à sublime aventura, o vale sombrio às comeadas gloriosas. Rastejavam quando poderiam plainar acima nos horizontes infinitos. A jornada do mestre fazia-se entre inquietações e surpresas. Então, isso acontecia constantemente, né?
medo o tempo inteiro de serem descobertos, porque os primeiros cristãos oravam, por exemplo, dentro das catacumbas, dos túmulos, dos cemitérios, onde não eram perturbados. Na época do Império Romano, por exemplo, que estavam em perseguição a eles, por isso que a Igreja Católica utiliza das velas até hoje, porque era uma prática comum eles se esconderem nos túmulos. Os túmulos eram cavernas, diferente dos cemitérios atuais. E ali eles acendiam velas feitas mesmo de ceros de abelha, porém mais rústicas, né? Para iluminar o ambiente. E passou isso para a igreja. Ele sabia o roteiro e conhecia os caminhos a percorrer. Os companheiros simples, ora se deslumbravam com os fenômenos que ele produzia, ora se perturbavam ante a grandiosidade do cometimento que, vez por outra, se davam conta. Em verdade, não tinham ideia de que as sementes daqueles dias, plantadas na terra fértil da história da humanidade, reverdeceriam o planeta para sempre. Olha, ultrapassou anos e mais anos, né? Séculos e mais séculos, milênios, e a palavra do Senhor continua viva em nossos corações, como se ele estivesse falando no momento exato. Não se davam conta de que jamais se apagariam os seus nomes nas constelações dos mensageiros da luz, servidores da claridade libertadora. Aquele era um momento insuperável, eram dias não mais repetidos em todos os outros dias do futuro. Há instantes que são eternidades no tempo e infinitos no espaço. E aqueles eram esses instantes. A luz da verdade cindira a treva para sempre. A palavra, a obra estavam lançadas e iniciavam-se as bases, os alicerces da nova civilização. O mundo jamais seria o mesmo, né, com a chegada de Jesus. O reino se fazia conhecer e os seus ministros, no entanto, careciam da indispensável lucidez para melhor aplicá-lo e vivê-lo. Possuíam as credenciais, porém, as ignoravam. Haviam sido chamados para o grande combate, depois do qual seriam escolhidos a fim de exercerem o relevante mistério de homens simples escolhidos para seguir Jesus. Jesus acabara de referir-se à sua condição de pastor das ovelhas. Ele diz que ele seria o bom pastor. Afirmava ser a porta por onde todos se adentrariam pelo redil. Mais de uma vez identificara-se. Isso escandalizara os fomentadores da mentira, que se comprazem na intriga, construindo uma cortina de fumaça com que, perturbados, supõem encobrir a verdade, mas se equivocando. Isso existe até hoje, né? Aqueles que tentam denegrir pessoas que falam a verdade, macular o seu nome. Divaldo mesmo passou por isso. Um pouquinho antes da sua desencarnação, várias pessoas criticando, falando coisas indevidas, e no entanto ele estava correto. Os arquitetos da ilusão transitam em névoa, observando os fatos com que as lentes embaraçadas que distorcem as imagens, dando-lhe uma visão incorreta da realidade, o que aliás preferem. Havia tanta claridade no ensino do Filho do Homem que difícil se tornava não o identificar. Apesar disso, mascaravam o conhecimento para ocultar-se na acomodação irresponsável. Aquela quadra invernosa poderia ser primavera para as almas, no entanto, tornava-se pronunciadora de borrasca irreversíveis para o futuro. Portanto, meus queridos irmãos, era uma perseguição, eram dúvidas, eram calúnias o tempo inteiro, medo, ansiedades, tudo isso contavam para o sofrimento daqueles homens naquela época. E os apóstolos não fugiam à regra. Eles que estavam à frente, né, levando a mensagem, eram o tempo todo perseguidos. E eles se preocupavam muito com seus familiares. Mas a verdade é luz que não dosa, é claridade, mas não pode ao conduzir as trevas. Pão, se não dirigido, ela enferma. Linfa, que não absorvida com cuidado, afoga. Licor, cuja quantidade deve ser equilibrada a fim de não embriagar. Tudo na medida certa, tudo no equilíbrio, né? E infelizmente eles passaram por muitas dores.
Para conhecer a verdade, basta possuir olhos de ver e ouvidos de ouvir, como falou Jesus. Para senti-la e vivê-la, são necessárias maturidade e preparação, humildade também. A avidez excessiva prejudica tanto quanto a indiferença contumaz. Jesus o sabia e por isso ensinava com método, alimentando as almas com parcimônia. Ele que se fazia abundância. Não obstante, a fortuna de amor, mesmo quando doava migalhas, esparzia recursos excessivos. A aura de Jesus, seu magnetismo, dominavam as massas, e acalentavam as dores, simplesmente pelo seu olhar. Vez por outra falava para o futuro. A semente da vida eterna deveria ser plantada de uma vez. O gesto audaz e irreprimível chocava a convivência social e religiosa. Sim, chocava porque aquela religião tradicional, cheia de dogmas, práticas exteriores, que não tinha muito a ver com a verdade, com a transformação íntima, moral dos homens, ficavam assustados com as verdades expostas por Jesus. Abraçados aos interesses transitórios, seus impertigados representantes sentiam-se no dever de impedir a luz. Detentores das coisas detinham-se atados a elas, embriagados pela presunção de que davam mostras, pensavam conduzir as rédeas do veículo do progresso, obstruindo a estrada do futuro ou domando os fogosos corcéis do amanhã. Então, meus irmãos, pensemos muito sobre tudo isso, porque não foi fácil a missão dos apóstolos à época de Jesus, mas eles venceram. E Jesus venceu o mundo, mesmo perseguido, derrotado numa cruz. Eles achavam que estava derrotado, no entanto, ele estava ali apenas para cumprir uma profecia e logo a seguir se desprende do corpo físico, retornando à pátria espiritual. Antes ficara 40 dias conosco aqui na terra. Provocadores, quão insensatos, tumultuavam a turba que os incensava em sua loucura. Alimento que a vaidade necessita para sobreviver. A mesma multidão que um dia se atirou contra eles, os fomentadores da miséria moral, social e econômica. Jesus os conhecia e não os temia. Eles conheciam a Jesus e o temiam. A sombra se dissipa com a luz. A fraude receia a sua evidência. O engodo se atemoriza ante o fato. Assim, prossegue nesses dias. Por enquanto, se demorará em tais condições. Os homens aparentam querer a verdade que disfarçam. Dizem ansiá-la e adiam o momento de se identificarem com ela, porque a temem. A verdade impõe mudança de comportamento moral, mata a ilusão. Os que estão distraídos têm dificuldade em adaptar-se à vida nova. Muitos gostariam de conciliar as situações que são opostas. Por não lograrem o intento, combatem os que são instrumentos da mensagem. Detêm-se realizados, fecham os olhos e creem que é noite. Confundem-se e pensam que lhe impedem um avanço, que lhes parece ameaçar a posição que reconhecem falsa. Demorada a tarefa de revelá-la ao mundo e sabê-la triunfante. Jesus não se afadigava, cumpria com o seu dever, confiava no tempo e na terapia renovadora do sofrimento. Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Os largos alpendres do templo de Salomão acolhiam os peregrinos e fiéis que transitavam pelas suas dependências agradáveis, antes e depois dos ofícios e oferendas religiosas. Ali, as opiniões comentavam os acontecimentos gerais. A censura rilhava os dentes das acusações descabidas e as traições espiavam suas possíveis vítimas. Jesus passeava. Quando lhe interrogaram, os intrigantes provocando reações. Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és Cristo, dize-nos abertamente. O mestre penetrou-os com o olhar. Sabia o que desejavam, todavia respondeu:
já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenha dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém se arrebatará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Houve um silêncio de choque. O momento chegava. Não há maior demonstração nem provas, por mais que queiram ignorar os homens naquele instante. Os atos o anunciam, não somente as palavras. Entretanto, no epocar de cores no céu invernoso, proferiu as palavras que não mais deixarão dúvidas. Eu e o Pai somos um. A gritaria em frene e a fúria falsa irromperam em reação, tentando calá-lo a pedradas. Não criam na coragem da verdade. Agora detestavam-na. Já não a ignoravam e não poderiam fugir-lhe à presença que lhes fugicaria a consciência a partir de então. O Filho representava o Pai que está nele. Esta identificação não pode ser tomada como pessoas distintas, fundidas numa só, tida por verdadeira. Ambos são verdadeiros. O Filho depende do Pai, que o nutre e o vigora. A recíproca, porém, não é legítima. Vinha, em nome do Pai, à terra para a unidade em amor com todas as criaturas. Ele penetrou a ira com o punhal da serenidade e inquestionável prosseguiu. Tenho-vos mostrado muitas obras boas em nome de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Não te apedrejamos, responderam, por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Pois se a lei chamou Deus àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditais, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. E como não havia entre os antagonistas a sinceridade que busca, senão a bula que aturde, ele os deixou e partiu. Em pleno inverno de Jerusalém e dos corações, a primavera de bênçãos para todo e sempre. A pouco e pouco foi-se-lhes descerrando o céu. A alegria, assinalada pelas expectativas do triunfo humano, ia-se sucedendo à tristeza nascida na compreensão das altas responsabilidades. Para as almas ambiciosas, a ilusão matiza a vida com os tons rossos dos júbilos, enquanto a verdade tinge de sombra os horizontes infantis que as quimeras almejam irresponsáveis. A primeira, efêmera, dilui-se na razão em que a segunda, permanente, predomina com gáudio real. Eles, porém, os 12, anelavam pela concretização dos sonhos terrenos que vibravam em toda Israel. A libertação do jugo romano, a supremacia da raça eleita, o luxo e a governança do mundo das formas, sem dar-se conta da transitoriedade desses valores, que se consome ante o túmulo triunfador sobre a matéria. À medida que o mestre os fascinava, transferiam-se os interesses comecinhos para o amor espontâneo, que lhes daria o legado da paz. Compreendiam, a peso de esforços mentais, o desinteresse do rabi pelas coisas humanas e suas posições equívocas, destruindo a excelência da vida imortal, para a qual se deveriam voltar com a inusitada dedicação. O amor que passavam a nutrir por ele
abria-lhes o entendimento, facultando-lhes a compreensão das finalidades da vida. Todos os fenômenos que presenciaram assinalaram a fogo as convicções quanto à sua procedência. Não obstante, haviam pensado que todo aquele poder seria aplicado na conquista da terra, sem que se recordassem que ele é o organizador e o condutor do orbe. A saudade daqueles dias se lhes foi aninhando no coração, dando lugar a interrogações inquietantes que não os visitaram anteriormente. A festa das surpresas, os hinos de louvor e as emoções que se sucederiam em explosões de bênçãos iam ficando para trás. Nunca haviam pensado que os acontecimentos tomassem aqueles rumos funestos. As tricas farisaicas, os despeitos geradores de ódio e as invejas fomentadoras de disputas infelizes, nas quais as sórdidas calúnias tomavam corpo, prenunciavam dores que nunca esperaram as que ele aguardava. Naqueles dias, em Betsaida, tinha algo de despedida. As curas que se fizeram assombraram, provocando maior soma de despeito nos homens vãos, que se atribuem importância que sabem não possuir. Logo depois, a multiplicação dos pães e dos peixes atestou o seu conhecimento das leis. No entanto, era mais importante o alimento da sua palavra libertadora. Betsaida, como Cafarnaum, tanto receberam, não lhe valorizaram as realizações, desejando mais sinais pedidos pela boca dos fariseus e saduceus. Responderam-lhe então, sofrido: à tarde dizeis, teremos bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã exclamais, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? E com severa admoestação concluíra a sua resposta. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará. Os homens pigmeus gostam de perturbar os gigantes. Os que são infelizes morais invejam a paz dos justos. Adúlteros desejam o que não merecem. Exigem provas e sinais do que se negaram a ser honrados. A maldade urde planos para a inocência. O lobo tem motivos para justificar a caça ao cordeiro. Os homens lobos estão sempre armados, dentes rilhados, prontos para todos os que não afinam com seus instintos. Jesus era o cordeiro, pela mansidão e bondade deveria sofrer o sacrifício. A sanha, porém, dos algozes não se aplacaria. Infelizes em si mesmos, não se encontram senão quando a dor os obriga ao mergulho interno, onde se detêm em largas aflições, vencendo as terras da Calomítida, nas regiões da Bataneia, atravessaram o sinuoso Jordão, amparado pelas árvores frondosas da orla verde e branca, em cujas copas chureava a passarada e sob cuja sombra os animais e os homens vinham desendendar-se. O último trâmite fora realizado em silêncio mortificador. Sabiam, pelo que haviam depreendido das muitas palavras que ouviram, que não seguiriam com ele de imediato. João Batista partira em holocausto de fé. A verdade paga alto preço para sobreviver no mundo. Imaginavam então o que lhe sucederia depois que ele partisse. Faltava-lhes astúcia para enfrentar as ciladas dos maus, esquecendo-se de que adquiriram sabedoria, que é mais importante. Sofriam, desde já, por amor. Este é o padecimento que eleva, liberta e felicita. Agora, adentravam-se na experiência profunda da Boa Nova. Até então, estiveram ao lado externo da revelação, passando, porém,
a integrar-se nela. O mestre percebeu-lhes a angústia e os identificou em real crescimento. O parto da verdade se processava através das dores naturais de qualquer nascimento. Eles despertavam e morriam às ilusões, para que o sentimento real da vida assumisse o lugar que lhe competia. O desaparecer da ambição terrena significa surgimento da vida espiritual. Enquanto os triunfos humanos, a azáfama era grande na sucessão dos eventos que escorriam com os dias célebres. A seara da esperança repletava-se de infelizes e recobravam a saúde, nem sempre se renovando para a vida. Agora, no entanto, havia receios entre eles, indagando-se quanto ao próprio destino. Judas, aproveitando-se de um momento em que o mestre se recolhera à oração e ante o acabrunhamento dos amigos, interrogou. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Uma definição necessária. Jesus veio à Terra em um período de grande impiedade e desesperança. O domínio dos poderosos era cruel e implacável. O divino pastor chegou como uma brisa de suave fragrância. De repente, havia esperança de um amanhã menos árduo, menos sofrido. Deus era anunciado como Pai amoroso e sábio. Um Criador que tinha cuidados com a erva do campo, de pouca durabilidade, e especialmente para com o ser mais precioso da criação. Era possível aguardar um futuro de mais leveza, de mais oásis de palmeiras aconchegantes e água cristalina. Mesmo o presente se apresentava promissor, com a perspectiva de notáveis curas e transformações. A canção da paz e da ventura soava arrebatadora naqueles lábios puros. O povo ficou ébrio de esperança. Todos se viam saciados, socorridos, alimentados e felizes. Uma voz soava anunciando benesses em meio às agruras de pesadas cargas. Entretanto, não se davam conta da contribuição pessoal que deveriam oferecer em favor da nova ordem social. O doce Rabi sinalizou que as bem-aventuranças tinham um preço. Perante a incompreensão geral, disse não ter vindo trazer paz à terra, mas a espada. A espada simboliza a palavra da verdade e o discernimento. Assim como a espada corta e separa, a mensagem de Jesus vinha para separar o essencial do supérfluo, a verdade da ilusão e o espírito da matéria. Isso tudo gera um conflito interno. A paz que o mundo conhece é muitas vezes uma falsa harmonia baseada na acomodação de vícios e erros. Jesus trazia a espada para despertar a consciência. Um processo que gera uma guerra íntima. O indivíduo começa a lutar contra suas próprias imperfeições, paixões e o egoísmo. Não há progresso espiritual sem esse choque inicial que destrói a falsa paz do comodismo. O mestre falava sobre divisões na família. Filho contra pai, mãe contra filho. Isso representa a libertação dos laços afetivos possessivos. Por vezes, seguir a própria consciência gera atrito com aqueles que desejam que permaneçamos presos a velhos padrões. Jesus trazia uma doutrina que era agente de transformação radical. Ela não vinha para deixar as coisas como se encontravam, mas para cortar as ligações com o erro e nos forçar ao combate necessário pela nossa própria luz. Enquanto acenava com o reino dos céus, estabelecia igualmente que ele deveria ser conquistado palmo a palmo por cada um, com esforço e perseverança. Ontem e ainda hoje, as multidões se sentem arrebatadas pelos seus discursos. Como vagas suaves do mar, tangidas por ventos brandos, arrebentando-se nas praias do seu amorável sentimento de amor, se achegam. Almejam paz, conforto,
apresentam-se exaustas de tantos dissabores, de dores e desconsolo. Essa a razão pela qual Jesus permanece tão atual. Enquanto se multiplicam na terra os que se apresentam como orientadores desse ou daquele comportamento, ele repete o mesmo convite: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nos decidiremos a atender ao suave chamado? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, entendemos que não devemos ser ansiosos, mas para confiar, aguardar em silêncio e trabalhar acima de tudo. Olhar para dentro de nós, porque jamais estaremos sós. E orar sem interrupção. Orar com o coração verdadeiro, sincero, humilde e honesto para com Deus, que só podemos pedir perdão a Deus e também perdoarmos os nossos ofensores, aqueles que não pensam como nós. Temos que ter um coração puro para recebermos do alto os eflúvios da luz, da paz, da tranquilidade e do amor. Portanto, Senhor Jesus, renove-nos a fé, a esperança, para que sejamos criaturas melhores, ou pelo menos melhor do que fomos ontem. Muita paz. Que assim seja. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que possamos, meus irmãos e irmãs, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com Didi e Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.